Queridos, nós vamos agora à nossa meditação, o ano da redenção. As duas fases temos transmitido para os irmãos. Vamos avançar um pouco mais hoje. Eu fiz uma relação aqui, uma exposição escrita em ordem para nós ganharmos tempo, uma vez que temos pouco tempo para transmitir para os queridos irmãos o que desejamos transmitir. Temos pouco tempo. O ano em que o Senhor Yeshua levantou-se de entre os mortos e assentou-se à destra da majestade nas alturas, foi o ano em que se consumou a redenção da humanidade. Coloque aí, vocês que anotam, que fazem as suas observações, coloque assim, em tempo, essa palavra, em tempo, 2 pontos. É uma correção que precisa ser feita, porque lembro-me que na escola bíblica passada eu coloquei esta consumação da redenção no ano 4032, mas temos que corrigir isso aí. Corrigir. 4032 foi o ano em que ele começou o seu ministério, porque ele manifestou-se aqui na terra, ele vestiu-se de carne e nasceu no ano 4002. Então, aos 30 anos, quer dizer, 4032, no ano 4032, com 30 anos de idade, ele começou o seu ministério. E 3 anos e meio ocorridos, quer dizer, no ano 4035, ele consuma a obra de redenção. Ele passou todo aquele tempo se preparando para começar esta obra com 30 anos de idade. Essa correção, 4002, nascimento, 4032, início do ministério, 4035, sua morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e glorificação no céu. A glorificação no céu foi algo que vocês precisam ler na Escritura para ver como é que foi e ter a percepção através do Espírito Santo. Do contrário, vão jogar fora a grande oportunidade que Elohim dá a nós, cada dia. Grande oportunidade, cada dia. Né? É um presente que ele dá e que muita gente joga fora. O tempo. As obras da redenção das nossas almas foram consumadas na primeira vinda do Senhor Yeshua pela sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, sua ascensão e glorificação no céu. A redenção dos nossos corpos será efetuada quando o Rei dos Reis vier na sua glória. Em sua segunda vinda. Isso tem que estar no seu coração. Quem ama a vida, quem ama a verdade, quem ama a justiça, está com o coração guardando coisas preciosas. Essas coisas preciosas que nós guardamos no nosso coração, que foram mencionadas pelo Senhor, promovem em nós uma transformação que ninguém experimentará se não guardar esses segredos que nos foram revelados pelo Espírito Santo, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, a pessoa que guarda esses segredos no coração tem outra maneira de viver. Seu ser não se inquieta com coisa alguma, não estremece com as coisas que vêm do mundo, como está escrito. Nós talvez leiamos esse texto hoje. Agora, na segunda vinda, quando ocorrerá? É uma boa pergunta. Quando ocorrerá? Estamos no ano 6028.
repetindo aqui para gravar. No ano 4002, Elohim enviou o seu filho, que para realizar a obra de redenção, vestiu-se de carne. Tornou-se homem. Isso está lá na Bessorá de Yohanan, no capítulo 1. Temos aí versículo 1 e versículo 14. Isso, não é? Também está lá em Ivrim, capítulo 2, versículo 14 e 15, tratam deste assunto. Por que ele se vestiu de carne? Esta resposta está na mensagem da Escola Bíblica da semana passada, do dia 16 de 1 de 2022, ou 6028. Eu prefiro 6028. E encontra-se também no site bessorá.com, no YouTube. No ano 4035, o ano em que o Senhor Yeshua consumou a redenção, o que disse ele sobre as nações? Você se lembra? O que é que ele falou sobre as nações, a nação de Israel e as demais nações? O que ocorreria? Está lembrado disso? Você tem conversado com ele? Você tem ido, ou vive e anda? Tem crentes que ainda vão por alguns segundos à presença do Senhor. Mas tem aqueles crentes que andam na presença do Senhor. Como disse Yahová a Abraão: eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Mas tem gente que não gosta de andar com ele. Já fizemos estudo sobre os 4 últimos impérios que foram ministrados quando refletimos sobre o livro de Risaione. Os irmãos lembram? Risaione, mais conhecido pelo nome grego, Apocalipse, que para nós deveria estar revelação. Fizemos esses últimos, quando estudamos ali sobre Risaion, e também quando meditamos sobre a execução do plano de Elohim para o resgate da humanidade. Nós começamos esse estudo em 2020, no final, e passamos bem bom tempo, e consta de 49 escolas bíblicas, que também agora está no site bessorá.com. Um ano depois é que foi colocado no site. O último tópico da escola bíblica passada foi: após ter consumado a obra, Yeshua, o Rei vitorioso, expediu o decreto para os seus discípulos. Após ter consumado a obra, o Rei vitorioso, ele expede um decreto. Esse decreto, evidentemente, só poderia ser expedido depois do sucesso completo da sua obra. E ele, então, expediu esse decreto. Há coisas que nós só podemos fazer depois que nós somos vitoriosos nos preparativos. Enquanto está no preparativo, não se pode tomar a decisão que só pode ser tomada quando a condição é satisfeita. Eu vou reler aqui esse texto que foi colocado sobre a consumação da obra, que está aqui em Yohanan, capítulo 19, os irmãos já têm anotado. Quando ele consuma essa obra aqui. Quando Yeshua tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aleluia.
os passos do Senhor Yeshua. Porque o Senhor Yeshua foi até o fim, sabendo que tudo aquilo que iria acontecer com ele não seria anulado, que ele iria passar por todas aquelas humilhações. Só temos a aprender com o Senhor Yeshua. Ele é o meu mestre. E eu quero aprender com ele. Como ele mesmo disse, aprendei de discípulos que aprendem com o seu mestre. O que você fez essa semana, onde você passou, deixou claro que você é um discípulo, uma discípula do Senhor Yeshua? Agora me lembro que Dorcas, com uma agulha, ela demonstrou ser uma discípula do Senhor Yeshua, com uma agulha. Então, por que o Senhor Yeshua suportou tudo aquilo? Uma coisa que você deve, e eu também devo guardar. Yeshua, ele foi até o fim porque ele confiou que o Pai o levantaria da sepultura. E você tem essa confiança? Isso é que faz a diferença. Aleluia. Eu já quero deixar isso aqui. Você tem certeza que se você morresse agora, chocou-se? Você estaria entre os santos que levantarão dos mortos? Eles não vão poder levantar por si mesmos. Alguém terá que fazer isso. Aleluia. Você tem essa confiança? Vamos prosseguir. Yeshua, o rei vitorioso, expediu o decreto depois que ele foi, como ele mesmo disse antes, eu subjuguei o mundo. Eu venci o mundo. Aleluia. Ele venceu o mundo ainda como sendo aqui homem ainda no corpo físico, né? Ele não tinha sido glorificado, mas ele venceu como homem. Você está vencendo o mundo ou o mundo está vencendo você? Pergunta para ser respondida por cada um, não estou julgando. Estou aqui como mensageiro do meu pai, do meu irmão, Yeshua. Essa semana, quando eu voltei a casa, que encontrei um jovem que é crente, eu perguntei para ele, você é irmão do Senhor Yeshua? Ele se assustou, ficou assim, pensando. E fiz mais algumas perguntas, ele disse, as perguntas que o senhor faz eu não consigo responder, não. Crente. E é um rapaz de boa conduta. Mas todas as perguntas que eu fiz a ele, nenhuma delas ele sabia responder. E pelo tom dele em relação ao pastor dele, eu percebi que ele tinha respeito pelo seu pastor, pela forma com que ele se referiu ao seu pastor. Eu disse, pergunte ao seu pastor. Evidentemente, ele vai te ajudar. Você precisa saber dessas coisas. Antes de chegarmos ao decreto, vejamos alguns fatos relacionados com a ressurreição do Mashiach. Como ela se deu? Às vezes você lê aquilo, mas é preciso perceber. Vê aí, Matitiahu, capítulo 28. Matitiahu, capítulo 28. Vamos ler esses versículos de 1 a 7, primeiro, para nós chegarmos no decreto expedido pelo Senhor Yeshua. Você vai anotando aquilo que vou anotando, mas esta mensagem vai estar no site. Mas não deixe de estar escrevendo alguma coisa que você puder escrever, que lhe chamar a atenção, anote. Mas não desvie a sua mente.
Matitiahu 28, de 1 a 7. E sucedeu que, depois do Shabbat, nas primeiras horas da manhã, foi Miriam, a Magdalite, e a outra Miriam, para ver o sepulcro. E houve um grande terremoto, pois um mensageiro de Jeová desceu dos céus, e chegou e removeu a pedra, e assentou-se sobre ela. O seu parecer era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. É uma beleza. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um ser como esse. A beleza que é isto. E o temor que dá. E aí, então, no versículo 4, diz: e tremeram os homens da guarda, da escolta. Aqueles homens estavam acostumados com guerra, com tudo, mas agora, diante daquele ser, eles tremeram. Ficaram aterrorizados. E estavam como? Na verdade, estavam mortos mesmo. E tomou a palavra o mensageiro e disse, para quem eles falou? Vê que ele não dirige a palavra aos incrédulos. Os distintivos deles, as armas deles, não os tornavam capazes de receber a mensagem. E tomou a palavra o mensageiro e disse às mulheres: não tenhas medo. Olha, eu sei que a Yeshua, o que foi pendurado no madeiro, buscais. Ele não está aqui, pois ele levantou-se, como disse. Ele levantou-se como disse. Vocês estão entendendo por que eu fiz ênfase nisso? Como disse. Vinde e vede o lugar onde jazia ali o Senhor. Retornem depressa para os seus discípulos. Direis que ele levantou dos mortos e que ele vai diante de vós para Galilé, e ali o vereis. Eis que eu falei para vós. Olha só, no reino de Jeová não precisa assinar documento, reconhecer firma, não precisa. O que é que prevalece no reino de Elohim? A palavra. Porque no reino de Elohim as pessoas são honestas. Aleluia. A palavra. No reino de Elohim não tem ninguém fingindo. E o que depois decepciona muita gente, porque fingiu o tempo todo. E aí surpreende muitas pessoas. Não é? E ainda consegue arrastar os que não são verdadeiros. Pois os ouvidos dos infiéis não estão abertos para Jeová, nem para a verdade, mas estão abertos para os fofoqueiros, para os mentirosos. Bom, vamos então, vemos aí, o decreto foi expedido para ser executado, não é? Na seguinte ordem. Vamos agora para o decreto. Primeiro o decreto, Matitiahu, aí mesmo, versículo 16, versículo 20. Aleluia. Essas palavras devem estar no coração de cada um de nós. Eu estou aqui lendo para ativar, para memorizar, ajudar mais na memorização. Bendito seja o Eterno. E os 11 discípulos foram para Galilé, para aquele monte que designara para eles Yeshua. Olha só. Para aquele monte que designara para ele Yeshua. A palavra que sai da boca do Senhor, os fiéis vão fazer conforme a palavra. E sucedeu que, quando o viram, se prostraram para ele. Mas houve deles que o quê? Duvidaram. Quantos deles duvidaram? Houve deles que duvidaram. Quantos estavam ali naquele dia em que o Senhor Yeshua foi assunto aos céus? Quem lembra? Quantos?
Mais de 500. Desses mais de 500, quantos duvidaram? Mais de 380 duvidaram. Menos um pouco de 120, de fato, creram. Nós precisamos ter cuidado para sabermos qual grupo, de fato, nós pertencemos. Eles viram o Senhor falando e subindo. Viram. Mas as vistas não dão possibilidade de emunar para ninguém. Vamos prosseguir. E aproximou-se Yeshua e falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o domínio. Domínio é o poder, o senhorio, o poderio, a autoridade, a administração. Ele é o administrador do Senhor. Todo poder, todo domínio me foi dado nos céus e na terra. Já enfatizamos isso para os irmãos. Os irmãos não se espantem com os truculentos, que acham que vão fazer, que podem fazer. Se você guardar a palavra do Senhor de fato no seu coração, você não vai ficar estremecido, como muitos crentes estão estremecidos com essa pataquada que os homens fazem no reino dos mortos. Pobres coitados. E aqui vem o decreto. Quando ele fala que ide por todos os povos, sua família faz parte dos povos, seus parentes, as clãs, as tribos, os vizinhos, as vizinhanças, cidadãos, povoações, nações, fazem parte. Por todos os povos, por todas as nações, ensinando-os, instruindo-os. Isso é decreto. Você está fazendo isso? E para fazê-los meus discípulos, não é para fazer discípulo para você, discípulos para o Senhor. Você tem que ter essa capacidade. É ordem do rei. Você se preparou para isso? Ou você está igual aqueles, não acredito que aqui haja assim, mas estou falando essa palavra, você, aquele crente que vai às reuniões para se divertir, porque só vive para baixo, só vive lamentando. Instruí-los para fazer os meus discípulos e para emergi-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos ordenei. Olha os discípulos do Senhor. Eles se tornam discípulos, não somente crentes para receber cura, para receber emprego, e ainda nem agradece, ainda dá um chute depois que recebe. Né? Tem crente assim. Ele é crente só para receber a ajuda dos irmãos, depois que se forma, faz concurso, passou, agora perna para que eu te quero. Não para caminhar para a reunião dos santos, mas para as boates. Nunca. Aleluia. Ensinando-os a guardar tudo o que vos ordenei. O que é que o Senhor Yeshua ordenou? Presta atenção a isso. O que é que o Senhor Yeshua ordenou que está no teu coração porque você o ama, você o respeita, você quer realizar o que ele mandou fazer? Está no seu coração? E eis que estarei convosco. Olha só, quem está obedecendo, percebe a presença dele, com ele. Eis que estou convosco até o final dos anos, até o fim dos séculos. Estou todos os dias. Você tem percebido isso? O que você faz, onde você vai, quando você vai dormir, quando você levanta. Primeiro você levanta ou acorda? Pois é. Aí alguém chega para... Bom, vamos deixar para lá, depois eu falo outro aqui. Esse decreto foi expedido. É o decreto do rei. Ele é o teu rei? Outra pergunta. Quem é o teu rei?
Quem é o teu governante? Em quem você tem depositado a confiança? Ou está esperando outro governante? Muito bem. Esse decreto foi expedido, como eu falei para os irmãos, para ser executado na seguinte ordem. Aí você vai, está lá no final de Lucas, mas vamos a Maasei Hashelirim, ou Poalei Hashelirim, ou Atos dos Apóstolos, como está no nosso idioma. Atos dos Apóstolos. E não está errado. Não está errado. Maasei Hashelirim, ou Poalei Hashelirim, é a expressão do hebraico, a língua mãe, a língua sagrada. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe. Aquele que se haviam se reunido, estava ali com o Senhor Yeshua, ele ainda ia assomar os céus. Aí vocês precisam ler com cuidado, com paciência, os textos, para não achar que quando o Senhor ressuscitou, logo a seguir ele subiu. Não, ele passou 40 dias aqui na terra, dando instruções para o seu... Para quem? Para os dois, porque ele é governador, não, ele é um rei. Para Pilatos, para Caiafá, para Haná. Com quem ele estava agora andando e dando as últimas instruções? Olha que privilégio. Olha que privilégio. Só com os fiéis. Ele estava andando com os fiéis, com os santos que estavam na terra. Bendito seja ele. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, versículo 6, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Note que, normalmente, as pessoas estão sempre preocupadas com aquilo que lhes interessa. Não é? Não é isso? Aquilo que lhes interessa. Não é o que interessa ao Senhor. A resposta é pronta. E aí não tem pieguismo. Não, tem que falar assim. Fala desse jeito. Tem um homem que já está desmunhecando para falar hoje em dia, né? Porque ele está querendo ser mulher. Falar como mulher, andar como mulher. Esse é o estado da humanidade, na sua grande proporção. Isso está acontecendo. E por isso temos que estar atentos. E ele lhe disse, não vos pertence saber os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, pelo seu próprio domínio. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nós estamos falando de ordem, começando por, tanto em Jerusalém, como em todo Judá, Shomiron e até os confins da terra. Aqui, no momento em que li isso aqui, nós pensamos, no dia, já comentamos muito isso, mas você deve guardar. Porque aquele que faz parte do grupo dos fiéis, que estão obedecendo ao Senhor, ficar em Jerusalém, ordens, até que, dos mais de 500, foram 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias. Isso nem vai vir mais. Esse negócio vai ficar aqui. Quando ele vier, está em qualquer lugar que o Senhor vai fazer a obra. A gente vai receber. Tem esse tipo de gente que anda pelo seu raciocínio, pelas suas ideias. Receberam o Espírito Santo? Não. Só receberam os fiéis. Porque os fiéis, segundo a palavra que saiu da boca de João, obedecem. Os infiéis não querem nem saber. Eles não querem saber o que é que o Senhor Yeshua falou, como é que ele quer que seja feito. Os infiéis. Eles cumpriram a ordem e multidões foram salvas em todas as nações. Vamos rever isso aí, Romanos 10, 18, porque isso é também, tudo que eu estou dizendo aqui para os queridos irmãos, veja que eu estou citando o texto das Escrituras, certo? Não estamos fazendo um sermão, buscando coisas do mundo, não. Para que os irmãos guardem a palavra de Jeová. Romanos 10, 18.
Mas digo, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. No versículo 18 do capítulo 15, Shaul diz assim, 18 do capítulo 15, ou seja, capítulo 15, versículo 18. Espera aqui. Não? 15, Passuque 18. Não ousaria dizer coisa alguma que o ungido por mim não tenha feito. Olha só isso aí. Você prestou bem atenção a essa expressão? Não ousaria dizer coisa alguma que o ungido por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras. Versículo 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém, a origem, primeiro ponto, e arredores de Judá, Shomerone, até o Ilírico, que aqui é o ponto extremo, tenho pregado o anúncio do ungido. Vamos aí mais um texto, Colossenses 1, versículo 23, porque isso nós já sabemos, mas é preciso recordar para ficar... E note que isso não está sendo dito aqui nesta manhã, é apenas por ser dito. Você precisa ler, estudar, fazer seus estudos, anotar, para guardar no seu coração a palavra de quem? De quem? A palavra de Jeová. No seu coração. É evidente que você está experimentando, nesse momento aqui, os efeitos da palavra que você tem guardado no seu coração. Certo? É os efeitos. Ao andar com o Senhor Yeshua, você recebe também os efeitos de andar com Ele. Colossenses 1, 23. Se é que permaneceis fundados e firmes na emuná, na confiança, não vos deixando afastar da esperança do anúncio que ouviste. Olha, a esperança do anúncio que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu, e do qual eu, Shaul, fui feito ministro. Leia esse texto novamente para você mesmo, para você guardar no seu coração. Eles cumpriram a missão. Foi pregado a quem? A toda criatura. Você observa que o Senhor Yeshua foi elevado às alturas no ano 4035. 4035. E vai, essa obra, desse trabalho, é consumado em um pouco mais de 30 anos. Pouco mais de 30 anos, eles fizeram esse trabalho. Cada um foi para a sua direção, guiado pelo Espírito Santo. Lucas, ele escreveu mais sobre Shaul, porque ele andava com Shaul. E o livro de Maasei não é um livro também para você esquecer. Tem que ler muito e muito para guardar o que está escrito. A pergunta que se faz é: quais as implicações para os que não ouvem? Não obedecem ao anúncio do rei e do seu reino. Quais as implicações? Para os que não ouvem. Quer dizer, não ouvem aí, porque ouvir... Já explicamos isso para os irmãos, na língua mãe, na língua sagrada. Ouvir não é simplesmente escutar barulho, é obedecer. A pessoa está atenta para ouvir as palavras daquela pessoa que ela ama, que ela respeita, que ela quer obedecer, porque ela diz com a boca que ele é o seu Senhor. Mas isso não é só de boca.
o seu coração está atento, porque ele quer fazer aquilo que o seu Senhor manda. Aleluia. Quais são as consequências? A resposta pode ser: permanecem nas trevas, permanecem no reino dos mortos. Essas pessoas que permanecem nas trevas, permanecem no reino dos mortos, elas não podem confiar no Pai, nem no Filho. É uma questão de estado da pessoa. Elas não podem confiar. Não é questão nem de querer. Muitas vezes querem, mas não podem. Vamos ver aqui separadamente. Para os Yehudim, o que aconteceu? Os efeitos foram vistos na destruição, não só da cidade de Jerusalém, mas também do templo. Com toda a província, né? A província de Judá foi confiscada pelo Império Romano. Mais tarde eles vão até ser proibidos de entrar em Jerusalém. Eles não ouviram nem aceitaram o anúncio do rei. Eles não ouviram, não quiseram ouvir, taparam os ouvidos. Lembra daquela na pregação de Estefano que eles fizeram? Taparam os ouvidos, eles não queriam ouvir. E arremessaram-se contra Estefano, como se arremessaram contra o Senhor Yeshua. A sentença já estava decretada. Já estava decretada. Eu quero aqui, apesar do horário ser bem... Vamos ler Matitiahu, por causa da conduta deles, embora eles não crescem, mas já estava decretada a sentença, e inclusive as advertências feitas pelo Senhor Yeshua, não que ele estivesse dizendo aquilo pelo contrário, ódio, o Senhor Yeshua sentia ódio das pessoas, jamais. Mas a verdade tinha que ser dita. E aí implica em responsabilidade de cada um de nós. Falarmos a verdade. A pessoa que deixa de dizer a verdade para ficar querendo agradar o ego. E aí se colocam nas trevas. Porque no reino de Elohim não existe verdade relativa, como nas trevas existem esses vocabulários, essas expressões, mas no reino de Elohim não existe meia-verdade. Capítulo 23, o Senhor Yeshua falando. Nós vamos ler esses textos porque são importantes para essa questão do final. Como terminará a história de cada um? Versículo 33 a 39. O Senhor Yeshua dirige-se àquelas pessoas chamando de... Versículo 33? 33. O que está escrito aí? Esse tratamento é mau ou bom? É mau ou bom? A percepção, com quem está falando? Quem é a pessoa a quem você está dirigindo a palavra? Para dizer o que ela precisa ouvir, a verdade que ela precisa ouvir. Mas aí tem que estar no estado em que o Senhor Yeshua estava. Não é dizer isso quando está com ódio da pessoa. Que uma pessoa pode estar com ódio da outra, mas ela é que está errada, porque não quis ouvir a verdade. Portanto, esses que eu vos envio, profetas, quer dizer, Neviim, vou ler aqui em português, sábios e escribas, e a uns deles matareis e pendurareis em madeiros, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, Beit Hakneset, casa de reunião, e os perseguireis de cidade em cidade. Os Yehudim fizeram isso?
para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Hevel, o justo, até o sangue de Zacarias. Aí está filho de Baraquia, mas é filho de Yoiadak. Essa palavra aí foi traduzida errado. Ele não é filho de Baraquias. Baraquias é outro Zacarias, que matasse entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Não só dos Yehudim, mas de todos os habitantes da terra. Mas os Yehudim, porque a pregação ia começar em Jerusalém. E o juízo inicial também iria começar ali. Jerusalém, Jerusalém, que matas os neviim e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digas, bendito o que vem em nome de Jeová. Baruch Haba Beshem. Baruch Haba Beshem. Muito bem. Vamos a um outro texto, capítulo 24, versículo 14. Prestando bem atenção. O Senhor está falando o que iria acontecer com os Yehudim, enquanto eles estavam ali rejeitando o Mashiach, perseguindo os pregadores, os enviados do Senhor Yeshua, prendendo, matando, botando para fora das casas dele. E este anúncio do reino será, o que o Senhor Yeshua falou? Será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, todas as gentes. E então virá o fim. Mas virá o fim de quê para quê? Ou de quem? O Senhor Yeshua está falando isso. E virá o fim. Vamos a um outro texto para nós vermos os avisos dados pelo Senhor Yeshua. Vamos a Lucas agora. Lucas, capítulo 21. Os avisos dados ao Senhor Yeshua, que também está aqui em Matitiar, mas eu vou preferir ler esse texto aqui de Lucas, porque ele é mais para nós, né? Mais claro. Para os Yehudim, evidentemente, lendo no hebraico, esse texto estaria claríssimo, mas como fizeram as traduções e adulteraram muitas coisas, a gente tem que ir garimpando na direção do Espírito Santo. Capítulo 21, versículos 20 a 24. Mas quando vides Jerusalém cercada de exércitos, sabei, então, que é chegada a sua desolação. Aí não quiseram colocar tribulação. A sua grande tribulação, não colocaram. Que a grande tribulação, eles fazem isso né? Mas vamos deixar de lado os erros, vamos ficar com a verdade e guardar a palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor, Yeshua. Então, os que estiverem em Judá, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem no campo, que não entrem nela. Isso está se referindo a quem? A nós? Você vai estar lá em Judá? Ou nos campos de Judá? Então não está se referindo a nós. Porque dia de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, todas as palavras. Se bem que devarim aí, normalmente pode ser traduzido por coisas também, assuntos, fatos, mas divirei todas as palavras que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Isso é específico.
cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Eles estão ainda espalhados pelo mundo. Certo? Em consequência da dureza dos seus corações. Então, queridos, essas são as implicações. Shaul, escrevendo aos Tessalonicenses, ele chegou a dizer, por causa... Olha, vamos ali a esse texto, e você deve guardar, porque quando Shaul está escrevendo essa carta, ainda não é... Aliás, essa carta foi a primeira carta escrita por Shaul. Com certeza, essa foi a primeira carta escrita por Shaul. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Eu vou antecipar aqui, retroagir aqui para dar um melhor entendimento. Versículo 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores da idade de Elohim, que na Judéia estão em Yeshua, o ungido. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os Irudim lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Yeshua. Quer dizer, mataram. O Senhor Yeshua não foi oferecido pelos Irudim como sacrifício a Yahová. Eles o assassinaram. Porque o desejo deles era se ver livres do Senhor. Os quais também mataram, assassinaram o Senhor Yeshua e os seus próprios Neviim. E nos têm perseguido. E não agradam a Elohim. E são contrários a todos os homens. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação. Você que está dormindo, diga amém. A fim de encherem sempre a medida de seus pecados. O final diz o que aí? Até o fim. Então virá o fim. Quando é que veio o fim? Para eles, para os Irudim. Nós estamos falando dos Irudim. Aleluia. Quando vires Jerusalém cercada de exércitos, lá estava Vespasiano, depois Tito. Isso nós já temos visto. Para os gentios. Agora vamos ver para os gentios. Para os gentios. Vamos a Maasei, capítulo 17. O Atos, capítulo 17. Estamos indo passo a passo, porque é um assunto... O estudo da palavra do Senhor não pode ser feito com leviandade, mas com respeito, com reverência. Daí nós precisamos estar cada dia mais preparados para não nos surpreendermos com a operação do Senhor na purificação da sua edade, do seu santuário, que é composto por homens e mulheres verdadeiros, que de fato creem, retornaram para o Senhor. Capítulo 17, versículo 31. Estava falando aqui no Areópago, mas esta expressão, vamos ao versículo 30. Mas Elohim, não tendo em conta os tempos do não conhecimento, quer dizer, ignorância, está certo, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que retornem. Isso é ordem. Para retornar essa ordem de Yahová, é porque ele ama a pessoa. Retornar para poder sair do reino das trevas, do reino dos mortos, do domínio de Satã. Porque se a pessoa não retorna e permanece voluntariamente nas trevas, elas vão
perecer, porque aqui, vou ler esse texto, já temos lido, os irmãos conhecem. É um texto que nós precisamos avisar para as pessoas. Não é ficar com aquela coisa de ler o texto, para a pessoa entender o que está escrito. Capítulo 22 diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que tenham direito à árvore da vida. Essa palavra aí, sangue do cordeiro, não consta da palavra do Senhor, não. Isso aí foi uma inserção que fizeram. Lavam as suas vestiduras. O pecado da pessoa é que é lavado no sangue. Mas as vestiduras, elas são purificadas pela obediência à palavra. Lavam as suas vestiduras para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora quem? Os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Certo? Então, é dever nosso pregar o anúncio e ajudar as pessoas. Se elas não quiserem crer, a responsabilidade fica com ela. Porquanto tem determinado um dia, versículo 31 de Marcei, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. É por isso que se prega pouco sobre a ressurreição. Morte e ressurreição. As pessoas estão pregando sobre o quê? Prosperidade. Aquelas pregações de psicologia, né? As coisas que... porque você está com psicose maníaca depressiva, é esquizofrênico, é uma esquizofrênica. E vamos... esquizofrênico no reino de Elohim? Síndrome do pânico no reino de Elohim? Quando você crendo no Senhor, recebendo Ele, você não vai ser uma pessoa medrosa. Como é que vai ter síndrome do pânico? Termos inventados para comercializar com as pessoas. Então, vamos abrir os olhos. O dia de não conhecimento. Quer dizer, aqui, eu coloquei aqui, mas eu preferi ler aqui. Você confia que morrendo ressuscitará de entre os mortos? Essa pergunta já foi feita lá no início. Você crê que morrendo ressuscitará dentre os mortos? Os gregos não criam, nem criam na ressurreição. Eles riram quando Shaul falou sobre a ressurreição. Riram. Eu creio. Por que eu creio? Por que eu creio? Qual seria a sua resposta? Se alguém pergunta, por que você crê na ressurreição? Você vai falar do que está dentro do seu coração. Aleluia. Você não pode ser apenas abençoado com a emuná dos outros. O Senhor Yeshua lá na cidade onde ele foi criado, que todos o conheciam, ele não pôde fazer ali milagres, muitos milagres, por causa da falta de emuná deles. Não havia neles. O outro queria, se tu pode fazer, se tu podes crer. Que há pessoas que querem jogar sobre os outros a responsabilidade de não receber o que elas gostariam de receber. A emuná tem que ser pessoal. E é a pessoa que tem que se cuidar. Para não ser um joguete nas mãos desses exploradores que aparecem dizendo que vão orar por todo mundo, até por Satã, e ora para o Senhor perdoar Satã. Glória ao Senhor. Responsabilidade é pessoal. Você vai desfrutar da sua semeadura. Você vai colher o que você vem semeando.
E olha, a Escritura tem advertência séria para os crentes. Não erreis. De Elohim, isso não foi escrito para o mundo, não. Isso foi escrito para crentes. Não erreis. De Elohim não se zomba. As pessoas estão acostumadas a lidar com as pessoas do mundo, né? Fazem as coisas erradas, depois ocultam tudo, fingem que mentem e acham que vai dar certo. Enganam-se. Por que eu creio? Eu vou mostrar aqui no terreno, lá, livro dos Salmos, para os irmãos. Eu creio, vê se você vai alcançar isso que eu vou colocar diante de você agora. Aleluia. Você deve se cuidar. Você está fazendo plano, não está fazendo plano? Tem plano? Mas você vai conseguir executar esse plano? Será que vai conseguir? Ah, não, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo. Bom, mas baseado em que você está fazendo o seu plano? Confiando em quem? E muitas vezes o Senhor ainda dá um sinal para a pessoa. Como aquele que era crente desviado, zombando dos crentes, achando que estava tudo. Quando eu disse para ele, o Senhor te manda dizer para você que você não vai ter tempo nem de dizer ai. Aí ele pegou o carro dele, que tinha comprado um carro, foi ali na Praça 15, foi descer a rampa, o carro capotou com ele dentro, a porta do carro se abriu, jogou ele para fora. Quem é que estava fazendo isso? E quando ele caiu, o carro ia cair em cima dele, o próprio carro dele. Tem gente que pensa que pode escarnecer do Senhor. Pode zombar, pode ir para onde que quer, fazer o que quer, perseguir os filhos de Elohim, injuriar, e não sabe o que é que está preparado para ele. Então, queridos, a resposta tem que estar dentro do coração de cada um. Versículo 8, capítulo 33. Diz aí o quê? Capítulo 33 de Salmos, versículo 8. Diz o quê? Temam-no todos os moradores do mundo, respeitem. Versículo 9. Por quê? Ainda não, porque fulano se ajuntou, olha um número grande de pessoas que estão armadas. Versículo 10. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. Ele arrebenta com os conselhos dos perversos. Agora o versículo 9. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor Yeshua falou? O Pai falou? O Espírito Santo falou? O que é que vai acontecer? O que é que vai... Hein? Vai acontecer. É por isso que eu creio. O Pai falou, o Filho falou, o Espírito Santo falou. Está escrito. E eu creio. Eu tenho a palavra do meu Senhor no meu coração. Ele virá, eu sei que ele virá. Estou esperando por ele e eu tenho uma missão a cumprir com esse que ele já me mostrou, como eu tenho falado para vocês. Agora, a sentença ou a bênção é determinada pelas ações de cada um. O que você pensa, fala e faz está determinando a bênção ou a maldição. Porque o Senhor está vigilante. Você ainda está aí com o Salmo 33 aberto? Tá. Veja aí o versículo 13. E o 14.
Por isso você deve policiar os seus pensamentos, guardar a sua boca e ter cuidado com as suas ações. Vai para longe para esconder. Quem vai te julgar não sou eu. Aleluia. Aleluia. Muito bem, queridos. Para nós encerrarmos aqui, ainda temos assunto aqui, mas não chegamos onde eu gostaria. A sentença ou a bênção é determinada pelas ações de cada um. Vamos atentar aqui para esse texto de Yohanan, capítulo 3. E aqui nós vamos encerrar essa meditação, essa reflexão de hoje. E passando, porque eu gostaria de chegar aonde a questão da redenção que está relacionada com a vinda do Senhor. Mas para que você desfrute desta redenção, você precisa estar atentando a tudo isso que está sendo colocado hoje para você. A questão não é a data da redenção. A questão é se você está em condições de receber este corpo que será dado aos fiéis, aos santos. Você se enquadra nesse grupo dos fiéis? No grupo dos santos, dos verdadeiros, dos justos? As suas ações dizem que você é uma pessoa justa? Então você não vai estar preocupado com a data. Você está preocupado em ser fiel, em ser justo, em ser verdadeiro, porque isso deixa você em paz. Como Iov. Ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Yohanan capítulo 3, versículo 17, nós vamos ler alguns versículos aqui e encerrar. Porque não enviou Elohim o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar por seu Filho o mundo. Eu já vi muitos crentes fazer isso, porque o Senhor não enviou o seu filho para condenar o mundo. E para aí. Quer dizer, ele está todo errado, mas não quer ser condenado. Então ele para aí. Não, o Senhor Yeshua não veio para condenar o mundo. Mas você pode perguntar para ele, você é do mundo? É por isso que você está apavorado? Versículo 18. O que crê nele não será culpado, não será réu, não será devedor. Mas o que não crê nele, a sua culpa está sobre ele, a pessoa que não crê. Desde que o Senhor Yeshua veio, realizou a obra, ouviram a pregação, a culpa da pessoa está sobre ela. Ela não recebeu a palavra do rei, a palavra do administrador do universo. Ela não quis receber. Então a culpa dela permanece sobre ela. Não é questão de ter ou não ter religião. É questão de não crer na ordem que o Criador deu para que todos creiam no Filho. Beijai o Filho para que ele não se ire. Porque quem não está crendo no Senhor Yeshua está sob a ira. Muito bem. Porque não crê no nome do Filho de Elohim. E este é o veredito. Esta é a condenação, como está aí, não é? E a condenação é esta, não é assim que está aí? Quer dizer, o julgamento que foi pronunciado pela autoridade. O julgamento, quer dizer, foi pronunciado pela autoridade. Quer dizer, a decisão, a sentença, que a luz veio ao mundo, e os filhos do Adão amaram mais as trevas, amaram as trevas mais do que a luz. Amaram as trevas mais do que a luz. Por que eles amaram as trevas mais do que a luz? Porque as obras deles eram más. A pessoa que pratica obras más
obras ruins, ela não vem para a luz. Não é que ela não esteja entendendo. É porque as obras que ela fez, ela quer continuar escondendo. Ela não quer confessar os seus pecados. Ela fica com vergonha, porque viveu o tempo todo enganando. Mas se esquece que o filme está pronto. E ainda que não confesse aqui para limpar o filme, quando chega lá vai ser passado o filme e todos vão ver. E a multidão lá será maior. Para ver toda a história de cada um. Porque tem pessoas que pensam que crer é só dizer com boca, ser artista, fingir, para enganar os outros. Porque as obras deles eram mais. Porque todo malfeitor, todo injusto, todo criminoso, ele odeia a luz. Ele odeia Yeshua, que é a luz. Ele odeia a Torá, que é luz. Daí você vê uma multidão de crentes que tem ódio da Torá. Porque o mandamento é uma lâmpada e a Torá é luz. Porque todo malfeitor, todo criminoso, ele odeia a luz e não vem para a luz. Não é porque ele não saiba que Yeshua é, ele não quer vir para a luz. Para não serem submetidos à prova os seus trabalhos. Que ele faz as ocultas, ele não quer que você... Porque se ele vier para a luz de fato, as obras dele vão ser manifestas. Ele não vai conseguir ocultar. Olha o caso de Ananias e a sua esposa, Safira. Tramaram lá, achavam que tudo estava tudo oculto, né? Não, vamos fazer isso aqui. Eu vou na frente, depois você chega também. E, bom, olha, portanto, nós vendemos, não esquece. Certo? Aí ele chegou lá, né, com a falsidade deles. É que o povo está acostumado a andar nas trevas e acha que... Né, e tem muitos movimentos aí que não passam de trevas. Aí está tudo bem ali. Mas na idade do Senhor, não vai ficar oculto. Aí ele chegou, né, deve ter colocado aquela vestimenta com aquelas borlas todas. Aí quando ele vai diante de Quefá, o homem Quefá, achando que podia enganar. O que eles estavam pretendendo? Claro que já havia um projeto com aquilo. Aí, quando ele chegou, que colocou aquele, né, bolão de dinheiro em algumas. Aí o líder ia pular de alegria. Oh, que maravilha, que Deus maravilhoso. Era essa expressão seria. Mas ali não. Ananias, vendeste, portanto, essa herdade? Como é que vai saber essa quantia que estava ali, que ele não tinha contado? Aleluia. Vendeste, portanto, a herdade? Sim, portanto. Aí a frase que vai sair da boca de Quefá. Ele caiu morto na hora. Diferente até daquele que veio lá da Síria, leproso, porque confiou na palavra de uma menina que anunciou que lá em... Né, se ele estivesse diante do navio, que ele seria curado da lepra. E ele foi. Olha que testemunho lindo. Mas por quê? Conduta. Aí mandou, vai lá, vai te satisfeito no Iardém e ficará sarado. Ele esbravejou. Está acostumado a querer ser ovacionado, ser aplaudido, todo mundo correr. Ah, meu senhor. Então, mas ele obedeceu, foi sarado. Ananias e Rodi caiu morto, por causa da mentira. Aleluia. Chegou diante da luz, pensando que podia ocultar as obras. Resultado,
Todo malfeitor, injusto, criminoso, ele odeia a luz e não vem para a luz, para não serem submetidos à prova os seus trabalhos. Mas o que pratica a verdade vem para a luz. Vem para Yeshua, vai para a Torá. Ele não vai ser condenado pela Torá, porque ele está andando na luz. Ele é verdadeiro. Para que sejam conhecidos os seus feitos, os quais executou perante Elohim. É o caso de Cornélio. Os feitos de Cornélio. Aquele que crê no Filho, agora vamos aí, os feitos executou perante Elohim. Agora vamos ao último versículo desse capítulo aí. Versículo 36. Aquele que crê no tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas já está sobre a pessoa, já está sobre o mundo. A ira de Elohim se manifesta, está manifestada dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens. Não pense que esses truculentos, que eles estão sob a ira de Elohim. Eles não conseguem dormir em paz, andar de fachada, fazer propaganda, para parecer que são grandes, mostrar prédio onde mora, prédio bonito, essas coisas todas. Isso não faz com que as pessoas vivam em paz. Está sob a ira, não tem paz, não tem sossego. Qualquer coisa assusta. Por causa da ira de Elohim, que está sobre a pessoa que não vem para a luz, não crê no unigênito Filho de Elohim. Não crê, não pode crer, porque o Senhor, Ele dá. Ele designou o seu filho como governador dos povos. Está designado, está estabelecido. É dever da criatura honrar o Criador, respeitar o Criador. É dever. Se não o faz, sofrerá as consequências. É interessante que os truculentos do mundo, quando alguém faz alguma coisa que não agrada a eles, olha como é que eles agem. Faz uma coisa toda, até fazem coisas horríveis, escondendo-se por baixo de uma capa, por causa dos títulos que lhes são dados. Não é? Porque não agradam a ele. Agora, o dono do universo, quando se diz que ele é o dono e que tem que obedecê-lo, aí querem escarnecer, querem zombar. Ora, o que o Senhor vai fazer com essa coisa? Isso não é gente. Não é que não entendam, é porque não querem obedecer. Eu quero encerrar isso aqui, hoje até alongando mais. Quando o homem ouve, crê e obedece ao Senhor Yeshua, ele recebe o Espírito Santo, que será o seu mestre e seu guia. Sendo assim, o Espírito Santo o livrará do extravio. Ele só se extraviará, só se perderá, se ele for desobediente, resistente ao Espírito Santo. Ele está achando que está enganando os outros, mas ele está se destruindo. E quero aqui encerrar com essas perguntas. O que impede o homem de chegar ao Senhor Yeshua? Agora vocês podem responder. O que é que o impede? O apego para esconder as suas obras. Eles praticam obras que eles sabem que não poderão praticar se vierem para a luz. Que as suas obras serão manifestadas. Mas eles querem continuar praticando as suas obras injustas. Agora, o que afasta um crente do Senhor Yeshua? Qual é a resposta? Qual é? Os seus desejos. O desejo de pecar. O desejo de praticar injustiça, porque não quer ser justo para com o Criador. Aleluia. O apego às obras da carne. Eles querem andar na carne, satisfazendo os seus desejos. O desejo de Yehová Elohim, o desejo do Senhor Yeshua, não tem valor nenhum para eles. Já para o Senhor Yeshua, deleito-me, ó Elohim, fazer a tua vontade. O salmista diz que o deleite dele estava na Torá.
e meditar na Torá dia e noite. Por que um crente deixa de se congregar? Porque ele está em inimizade com Yahová. Aqueles que andam na carne, as obras da carne são inimigas de Yahová. Ele não quer agradar Yahová. Aqueles que não têm emuná, sem emuná, é impossível agradar a Elohim. Por isso que eles não querem e também não podem agradar ao Pai. Toda pessoa que é fingida, age com astúcia, com engano, conta uma historinha para desviar da verdade, ela não pertence ao reino de Elohim. É evidente que eu não estou aqui tratando de assunto. Por exemplo, você faz uma viagem, você faz um passeio, está tudo certo, tudo correto, não está lesando ninguém, você não está prejudicando ninguém. Para dizer que não possa, os irmãos têm o direito. Agora, temos que estar atento à voz do Senhor. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor. Procura ver cada seu dia, isso que eu vou fazer, eu estou fazendo em nome do Senhor. Você pode praticar justiça em nome do Senhor? Pode mentir em nome do Senhor? Pode enganar em nome do Senhor? Pode explorar uma pessoa em nome do Senhor? É claro que não. Aleluia. Que o Espírito de Jeová Elohim tenha plena liberdade de atuar nos seus filhos. E avisa os irmãos. A idade do Senhor é para ser reverenciada. E essa reverência é exatamente pela posição que ela ocupa no universo. Ela faz parte da unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nela não pode haver sujos. Aleluia. Aleluia. Lavados pelo sangue do Cordeiro, estamos sem pecado, sem mancha. Para estar nessa unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, eles são sagrados, eles são santos. Nesta unidade só pode haver santos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde.